aí ele falou também que a gente precisa ser e não ter, né? Que é uma coisa que a gente já ouviu, é até clichê, né? E ele Sim, falou que já vem de Sócrates, pensa, do tempo dos gregos. Só sei que nada sei. Então, nós vamos ter uma sociedade antes da pandemia e uma sociedade pós-pandemia. Então, a gente é, não vai mais continuar como era antes. Então, por exato. exemplo, eu já mudei de atitude, mesmo antes da pandemia, de como projetar na arquitetura. Então, assim, por exemplo, claro, o cliente ele vai querer dizer o que ele quer porque ele está pagando, mas assim, então, de mim não vai partir, por exemplo, colocar tudo de granito. Se eu puder ter uma coisa mais sustentável, eu Uhum. vou fazer essa proposição para o cliente. Né? Não tem por que eu ficar retirando tudo da natureza dessa forma se não é necessário. Né? Sim, e hoje em dia tem muitas alternativas, né? E o que é mais engraçado é que a maioria não sabe disso. É a mesma coisa quando a gente fala o viver sustentável, né? Então, o que é esse ser sustentável? Não é só a gente pegar e ler na embalagem que está dizendo que ela é reciclável. Às vezes ela é reciclável, mas é difícil encontrar alguém que recicla aquela embalagem, ou ela vem tantas embalagens dentro que acaba sendo insustentável, né? Então, quando eu trago bastante essa reflexão sobre a palavra sustentável, não é simplesmente eu comprar algo, eu estou comprando algo que está escrito que é sustentável, mas a gente pesquisou, levantou se realmente é. Tem muitas informações em embalagens que são contraditórias, né? Vou dar um exemplo das cápsulas, né, de café, daquelas, não vou por marca, mas Sim, daquelas sim. cafeteiras, elas não têm reciclagem, mas elas apontam e falam, o nosso material é reciclável. Tá, ela é reciclável, mas atualmente não tem alguém que recicla. Pode ser que daqui uns 3, 4 anos tenha alguém que recicla, mas hoje não. O isopor, todo mundo pensa que não é reciclável. E é. Tem muita gente que recicla, só que como ele é muito barato, não é Não todo vale a mundo, pena, né? não vale a pena. Exato. Então, é essa questão da gente pensar o ser sustentável. Então, se tem uma outra possibilidade, se eu posso ir até a padaria a pé ou de bicicleta, por que que eu vou pegar o meu carro, né? Se eu posso construir com uma outra opção mais alternativa, por que que eu vou tirar aí, né, os recursos naturais, sendo que eu tenho uma opção que é mais renovável, eu consigo ter, assim, o ser sustentável. E é bom nós, como profissionais, seja engenheiros, arquitetos, ter essa pesquisa difundida e saber se realmente tem outra opção para apontar para o cliente não tem essa obrigação de saber que a gente consegue outra opção no lugar, né? Então, a gente Sim. pode fazer a diferença e difundir essa questão de construir sustentável, ser sustentável. Aliás, eu quero agradecer o pessoal lá de Bragança, né? E eles estão perguntando como que vai ser projetar pós-pandemia, né? Eu acho que a gente vai ter mais consciência ainda, né, dos produtos que são realmente sustentáveis, que atendem, né, ao tripé de serem assim socialmente, né, adequados, de serem produzidos com materiais que não agridam a natureza. Então, assim, na hora que eu vou indicar um produto, explicar esse porquê a Carol falou, né? E serem, assim, conscientes mesmo e a gente deixar o cliente a par da situação, do porquê dessa indicação, né? E outra, serem fáceis da limpeza, né? Que foi uma questão que foi muito vista, né, agora, né? A gente Sim, teve que aprender, né, a como lavar as mãos adequadamente, né? No a começo a gente gente viu que não sabia, não né? sabia. Não sabia nada, né? E eu acho que a gente teve que aprender, eu acho que isso serve de muita lição, de o que é ser higiênico, né? Porque Sim, a gente tinha uma ideia, bom, eu pelo menos aprendi muito, né? E ao contrário do que foi no Brasil, que todo mundo saiu correndo atrás de álcool em gel, a água e sabão, como a gente aprende lá quando criança, limpa muito mais que o álcool em gel, mas a gente teve que aprender essa questão de limpeza, do ser higiênico. Eu até brinquei que a gente tem que aprender muito com os japoneses, que a gente não precisa ficar se abraçando e beijando toda vez que a gente se vê.
E Exato, exato. a questão da distância, não é porque a gente não se gosta, mas é a questão de ser segura mesmo, né, para todo mundo. E eu Sim, acho, sim. e eu acho que essa questão de construir pós-pandemia vai ser uma população, talvez, né, mais pensativa do que realmente ela quer, do que realmente é preciso para ela. Será que aquilo vale a pena ou não? Aí o Fábio está perguntando se a gente não acha que faltam disciplinas tanto na engenharia como na arquitetura que tratam de sustentabilidade. Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu tenho A gente certeza. pode abarcar isso na disciplina de projeto na arquitetura, né? É, Na hora que você pede para eles fazerem um projeto e fazer uma proposição, por que você não usa tal material que é mais sustentável, né? E às é. vezes quando eles é, pedir para eles assim, ou quando eles propõem tal material, fala assim, viu, mas você não acha que isso daqui é um pouco agressivo? Você não usa isso, né? Por exemplo, a gente não vê ninguém propondo uma estrutura de bambu, né? Não, não É vê só mesmo. concreto, É, não é? Quando muito uma estrutura metálica. Então, é, as pessoas têm um pouco de receio, né? tem, e aqui, assim, é difícil também, né? Para quem está, principalmente na construção civil, não vou falar tanto para os arquitetos, mas para os engenheiros civis, eles saírem daquela coisa certinha que todo mundo ensinou na faculdade e ele ter que aprender do zero qual material é tão resistente quanto, qual material vai dar o resultado final que ele necessita e que fique bonito e que o cliente fique contente, né? Então, esse é um dos maiores problemas da construção civil aqui no Brasil, que eu acho sim que é muito engessada. Então, qual que é a construção? É de alvenaria, você faz lá sua estrutura e pronto. E a gente sabe que tem muitas outras opções hoje em dia, né? E eu acho que para a engenharia civil, como estando à frente, sendo coordenador, eu acho que falta sim muitas disciplinas que abordam a sustentabilidade, mas eu acho que vem dos professores também, como a Eliane falou às vezes não está na grade, mas se você buscar, tem como você fazer os links e trazer isso para a sua disciplina, mostrar onde os alunos podem buscar e fazer, né, abrir mesmo a mente. Então, eu acho que falta difundir isso nas pessoas, tanto nos profissionais, como professores, coordenadores e afins, para que entre como, né, a gente não tem essa questão de sustentabilidade nas escolas, nas pré-escolas, né? Então, Tem que começar desde cedo, assim como a pesquisa científica também. exatamente, ensinar o ler, o escrever, assim, corretamente. E eu concordo com a Cecília, que ela colocou que a mão de obra qualificada para esse tipo é difícil, é muito difícil. Sim, A nossa, mão de muito obra difícil. qualificada para alvenaria ou a construção convencional já é extremamente difícil, e quando a gente Exato. encontra, tem um valor, né, oneroso, e não muda muito para essa questão da sustentável, porque são maneiras diferentes de construir, você precisa se especializar, né? Tudo que é diferente fica mais caro, né? Então, eu concordo que essa é uma dificuldade grande, grande mesmo aqui no Brasil. Então, eu acredito, né? A Eliane, como arquiteta, vai poder falar melhor, que quando você pensa em propor para o cliente algo sustentável, é a primeira coisa que você pensa. Antes de propor, eu tenho que ver se tenho alguém para executar, né? E se aquilo vai ser É, viável. Que aí é outra, se a Eliane quiser falar um pouquinho melhor, acho que é bem mais complexo ainda, né? sim. Eu tenho um ex-aluno que se especializou em alvenaria estrutural em bloco cerâmico. Só que daí ele conseguiu uma clientela AA, né? Tá. Então ele consegue fazer o projeto, depois ele se formou em arquitetura e ele já tem uma equipe treinada. Então, assim, ele conseguiu um nicho de mercado muito bom. E E daí ele não vai ter diferenciado. aqueles problemas, né, que normalmente a gente tem, da mão de obra não ser qualificada, ser muito rotativa, né? Então ele está super bem. Agora, eu concordo com a Cecília que mão de obra é o nosso grande problema, né? E hoje em dia, essas boas soluções, né, para a gente ter esse engajamento, né, da relação homem-natureza, é muito difícil. Eu estou vendo algumas cidades que agora estão propondo que tenham edifícios em madeira, porque no fim a madeira é um bem natural que a gente consegue repor.
né? Diferente, por exemplo, do minério, né? Que seria o aço. Então, está havendo esse retorno à madeira de novo. É. Então, está sendo E, interessante isso. não, assim, eu achei bem interessante, e tem essa questão de trazer para o Brasil a questão de steel frame, né? Eu só acho que a gente precisa estar com uma estrutura bem grande, que aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o lado, né, ambiental, que aqui nós destruímos muito as nossas florestas por conta, né, de precisar de madeira para construções de casas e tudo mais, ainda acontece, e não são todas as madeireiras, apesar da gente comprar, em todo o Brasil, que tem madeira legal, eles compram 20% de madeira legal para ter nota e o restante é ilegal ainda. Então, eu sou super a favor da madeira voltar, porque a gente consegue ter esse plantio, é demorado, mas o minério a gente não vai conseguir, né? Então, só que aí entra essa questão de se preocupar com como que vai ser essa estrutura no Brasil. A gente realmente vai usar madeira legal ou vai continuar, né, com essa, dando aquele jeitinho brasileiro como sempre, que é outra estrutura complicada, né, do nosso país.